Olá, eu sou a Ellen. Eu e o meu grupo somos estudantes da área da saúde e vamos contar histórias com o intuito de melhorar a compreensão de você, internauta, sobre o assunto proposto. A paleomicrobiologia forense é uma área da ciência forense que utiliza técnicas de análise molecular para estudar micro-organismos antigos encontrados em amostras biológicas de evidências arqueológicas ou paleontológicas. Através da análise de DNA antigo, os cientistas podem identificar patógenos que infectaram indivíduos do passado e, assim, fornecer informações sobre sua saúde, alimentação e estilo de vida. No Brasil, a paleomicrobiologia forense é uma área emergente de pesquisa e ainda está em estágios iniciais de desenvolvimento. Até o momento, poucos estudos foram realizados nesta área aqui no país, mas há um crescente interesse por parte de pesquisadores e profissionais da área forense em aplicar essas técnicas em investigações criminais e em estudos arqueológicos. Agora que vocês já sabem o que é paleomicrobiologia forense, eu vou contar para vocês histórias onde a paleomicrobiologia foi útil para desvendar casos criminais. Há muitos anos atrás, em uma pequena cidade do interior, um assassinato brutal ocorreu. O corpo de uma jovem mulher foi encontrado em um terreno baldio. E as autoridades locais nunca foram capazes de resolver o caso. Mas, décadas depois, um grupo de cientistas forenses usou técnicas de paleomicrobiologia para finalmente desvendar o mistério. Os cientistas descobriram que o corpo da jovem mulher havia sido contaminado por uma bactéria rara e potencialmente letal, conhecida como Yersinia pestis. Essa bactéria é a causadora da peste bubônica, uma doença que matou milhões de pessoas em todo o mundo durante a Idade Média. A descoberta da bactéria levou os cientistas a investigar mais profundamente o caso. Usando técnicas de extração de DNA antigo, os cientistas conseguiram sequenciar o genoma da bactéria encontrado no corpo da jovem mulher. Eles também coletaram amostras do solo do terreno baldio onde o corpo foi encontrado e foram capazes de identificar outros patógenos antigos presentes naquele local. Com base nesses resultados, os cientistas começaram a suspeitar que o assassinato poderia estar relacionado a um surto histórico de peste bubônica que ocorreu naquela região. Então, eles começaram a investigar registros históricos e arquivos de saúde pública da época e descobriram que um homem chamado John, que vivia perto do terreno baldio, havia sido infectado com a peste bubônica na mesma época em que a jovem foi morta. Usando técnicas de reconstrução facial, os cientistas foram capazes de criar uma imagem digital de como John poderia ter parecido na época do crime. Eles também conseguiram extrair o DNA antigo de John a partir de amostras de dentes encontradas em seu túmulo. Ao comparar o DNA de John com o DNA encontrado no corpo da jovem mulher, os cientistas descobriram que havia uma correspondência perfeita entre as duas amostras. Com base nesses resultados, eles concluíram que John era o assassino da jovem mulher e que havia contaminado seu corpo com a bactéria da peste bubônica. Embora John já tenha falecido há muito tempo, a resolução desse caso, graças às técnicas da paleomicrobiologia, ajudou a trazer justiça para a família da jovem. E a próxima história se inicia em uma cidade pequena e pacata. Uma série de assassinatos começou a acontecer. As vítimas eram todas mulheres jovens que foram encontradas em uma área rural próxima da cidade. O assassino era extremamente cuidadoso, não deixando nenhuma evidência física no local do crime e nenhum suspeito havia sido identificado. As autoridades locais estavam em um beco sem saída, até que um especialista em paleomicrobiologia forense ofereceu sua ajuda. Ele estava desenvolvendo uma nova técnica de análise de bactérias que poderia ajudar a identificar o assassino. O especialista começou coletando amostras de solo e água do local onde os corpos foram encontrados e as enviou para o laboratório. Usando uma técnica de sequenciamento de DNA avançada, ele foi capaz de identificar a presença de bactérias específicas que eram exclusivas do sistema digestivo humano. Com essa descoberta, o especialista conseguiu traçar um perfil do assassino.
Com base na localização dos corpos e em outras evidências, ele acreditava que o assassino trabalhava em uma fazenda próxima. Ele, então, coletou amostras de bactérias do sistema digestivo de todos os trabalhadores da fazenda e as comparou com as amostras encontradas no local do crime. Foi identificado, então, um perfil de bactérias que combinava com as amostras encontradas no local do crime. E foi identificado um trabalhador que apresentava esse perfil. As autoridades, então, prenderam um suspeito que confessou os crimes logo após uma investigação adicional. O caso se tornou um exemplo de como a paleomicrobiologia forense pode ser usada para identificar criminosos e fornecer evidências importantes em casos complexos. E essas foram as histórias do nosso vídeo com a temática Desvendando os Mistérios da Paleomicrobiologia Forense. Lembrando que as histórias, infelizmente ou felizmente, são fictícias e não repitam isso em casa, crianças. Em resumo, a paleomicrobiologia forense é uma importante ferramenta para a investigação de crimes e estudos arqueológicos, permitindo que os cientistas identifiquem micro-organismos antigos e obtenham informações sobre a saúde, alimentação e estilo de vida das pessoas do passado. Essa técnica tem sido utilizada em todo o mundo para investigar casos de mortes suspeitas, epidemias antigas, surtos de doenças e estudos de populações ancestrais. Ao fornecer informações únicas e valiosas sobre o passado, a paleomicrobiologia forense é uma área de pesquisa em constante crescimento e evolução. Alguns países que se destacam em pesquisa na área incluem Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Itália, China e Japão. Esses países possuem equipes de pesquisa altamente especializadas e têm investido em tecnologias avançadas para análise de DNA antigo. No entanto, é importante lembrar que é uma área emergente em muitos países e, portanto, há ainda muito a ser explorado e descoberto em todo o mundo.